O bom de botar na forma normal é que ela fica mais simples e sugere uma forma de resolver essa equação. Tá? Aí essa forma de resolver tem paralelo com as equações separáveis. O que tem de tão bom quando a equação é separável? Vamos lembrar. Quando a equação é separável, ela fica assim, né? Y' de t é igual a uma função de y vezes g de t. Certo? E aí, o que você faz? Você separa, né? Você separa, você divide por esse f de y, vem aqui para baixo, fica 1 sobre f de y igual a g de t. É isso que a gente chama de equação na forma separada. Certo? Esse 1 sobre f de y, para simplificar, 1 sobre f de y, eu vou chamar de h de y. Tá? Então a gente pode pensar que a equação separada ela tem essa forma. E aí a equação separada a gente consegue integrar, né? Porque você integra dos dois lados e usa a substituição. Beleza? Fica numa forma que a gente consegue integrar. Mas eu quero que vocês percebam o que está por trás da substituição. Está por trás é perceber que aparece desse lado uma derivada, né? Que tipo de derivada eu derivo e dá algo com essa cara? H de y vezes y'. É a regra da cadeia, né? Quando eu derivo funções compostas, dá derivadas desse tipo. Não é isso? E a substituição funciona, no fundo, por causa da regra da cadeia. Você faz a substituição e acaba que você tem que integrar só essa função hzinho, digamos que a primitiva dela seja hzão. E aí, então, essa função aqui, se eu componho com y, deriva em relação a t, dá isso aqui. Beleza? Então, por trás da separação de variáveis, você está percebendo que isso aqui é a derivada de uma função composta. É por isso que a gente consegue integrar. Beleza? Então, inspirado nisso, vamos olhar para cá e tentar ter uma iluminação. Isso aqui não se parece com derivada de função composta. Derivada de função composta parece um produto com y' e tal. Mas tem um tipo de derivada que eu faço que aparece algo parecido com isso aqui, não é? Vê se vocês lembram. Que tipo de derivada eu faço que aparece algo assim, uma soma? Derivada do produto, né? Se eu pegar y e multiplicar por alguma coisa, que eu não sei o que é, vou chamar de φ. Então, pensa que eu tenho duas funções de t aqui, derivo. Tanto φ quanto y. São funções de t. Como é que fica essa derivada? Ó, fica derivado o primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Né? Para ficar parecido com isso aqui, eu vou escrever a derivada de y vezes φ. Acho melhor escrever φ de t. É a primeira vez que φ aparece, então φ de t. O y a gente sabe que é de t, né? O y não precisa. Então essa derivada aqui dá y'
vezes φ de t mais φ' de t vezes y. Não é? Aqui é a regra do produto. Isso aqui eu estou usando a letra grega φ de F. Ou é o F grego. Então percebe que isso aqui se parece com isso aqui? Então isso aqui se parece com a derivada de um produto. Certo? Só que não está exatamente igual, né? Porque aqui o y' aparece sozinho. E aqui é alguma coisa multiplicando o y. Então a questão é, isso aqui não é exatamente a derivada de um produto, mas será que eu consigo modificar isso aqui para ser a derivada de um produto? Uma coisa dessa forma? Então, para isso aqui ser a derivada de um produto, eu vou precisar, pega a minha equação, multiplica os dois lados por φ, então aqui vai aparecer φ, beleza? E não pode esquecer de também multiplicar o forçamento para esse cara. Beleza? E ó, isso aqui está mais parecido com a derivada de um produto, né? Esse lado daqui, ó. Para isso aqui ser essa derivada do produto, o φ já está aqui. Então isso aqui vai ser igual a isso, desde que o φ eu escolha de um jeito muito especial de modo que isso aqui dê exatamente isso. Concorda? Se eu achar um φ que a derivada dele dá p vezes φ, e eu pegar a minha equação e multiplicar por esse φ, o que aparecer do lado esquerdo da equação vai ser a derivada de um produto. Beleza? Então eu consigo fazer esse lado esquerdo da equação ser a derivada de um produto se eu multiplicar a minha equação por um φ especial. Um φ que satisfaz isso aqui. Beleza? Então, esse φ especial que eu multiplico a minha equação e o lado esquerdo vira a derivada de um produto, é o que a gente chama de fator integrante. Fator, porque eu multiplico. Tá? E integrante, porque uma vez que eu acho um tal φ, esse lado da equação, não da equação original, mas da equação multiplicada pelo fator integrante, esse lado vira a derivada de um produto. E aí, a partir do momento que eu consigo escrever a minha equação nessa forma, nessa aqui de baixo, então pego a minha equação, transformo nessa, essa aqui, como é que eu resolvo? Como é que eu acho o y aqui?
integra dos dois lados. E depois isola o y. Por isso é integrante. Então é fator porque eu multiplico a equação original, integrante porque eu consigo, né, se eu escolhi o φ do jeito certo, eu consigo botar minha equação numa forma que eu consigo resolver ela integrando. Beleza? É a propriedade mágica do fator integrante. Então a questão se reduz a saber, dá para achar um φ satisfaz isso aqui? E olha que bacana, achar esse φ é resolver uma EDO. Beleza? A diferença é que, para achar esse fator integrante, eu não preciso resolver esse EDO e achar todas as soluções. Percebe? Para esse método funcionar, basta que eu ache um fator integrante. Tá? E a única característica que ele tem que ter é um fator integrante não nulo, né? Porque se eu multiplicar a minha equação e multiplicar os dois lados por zero, eu vou ter zero igual a zero, que é uma equação que eu consigo resolver, mas eu vou ter perdido o y. Então, o que eu tenho que... Essa equação eu não preciso achar todas as soluções, eu preciso achar... É uma EDO que eu quero achar uma solução diferente de zero. Porque o φ igual a zero é uma solução, né? Φ igual a zero, se eu derivo, é zero, que é igual a P vezes zero. Então, o que eu quero achar é uma solução não nula. A gente chama isso de solução não trivial. Que é zero, vai ser uma solução trivial. Como é que eu faço para achar a solução disso aqui? Olha, a ideia é a seguinte. Se eu tenho a minha equação linear, eu tenho A e B, certo? Ponho ela na forma normal, eu vou saber quem é o P e o G também. E aqui tudo que eu preciso, o P é conhecido, né? O P ele vem dos coeficientes da minha EDO. Então eu tenho que achar o φ. Isso aqui é uma EDO separável. Não é? Aqui. Se eu quiser tirar o T para perceber isso. Como é que eu separo esse EDO? Simplesmente divide. Tá? E aí eu vou ter perdido quem nisso? Qual solução que eu perco nessa divisão? Tem que sempre tomar cuidado, né? Quando você separa, você não está perdendo solução. Você perde a solução de equilíbrio. Qual é a solução de equilíbrio aqui? Quando aqui é igual a zero. Então é quando φ é igual a zero. Então o equilíbrio é φ igual a zero. Solução constante igual a zero. Só que justamente esse cara eu não estou interessado nessa solução de equilíbrio. Tá? Então, realmente eu estou interessado nessas outras soluções. E aí como é que eu faço agora que separou? Separou, integra, né? Pega em relação a t. Então eu vou ter isso aqui. Aí eu vou integrar o pzinho. Então uma primitiva do pzinho eu vou chamar de pzão. Aqui deixar uma constante arbitrária. E aqui o que eu faço? Faço aquela substituição de sempre. Chama φ de φ de t. Ao contrário, né, que a gente faz. Chama φ de t de φ. Porque aí φ' de t dt vai ser dφ. Então aqui em cima vai aparecer dφ. Aqui embaixo vai aparecer φ.
Então, depois da substituição, isso aqui passa a ser uma integral em φ. E essa integral, a gente sabe fazer, né? É log de módulo de φ. Tem uma constante arbitrária, mas já tem do outro lado, né? Beleza? E aí vamos achar a φ, vamos achar o tal fator integrante. Como é que eu acho? Isola aqui. Exponencio os dois lados. Fica módulo de φ igual a exponencial de c vezes exponencial da primitiva do pzinho, exponencial de pzão. E aí depois elimina o módulo, né? Mais ou menos. Tá? Isso aqui é o que? São todas as soluções da equação separada para φ, para achar o fator integrante. Tá? Só que lembra, eu não quero todas. Eu só preciso de uma. Então aí eu vou vir aqui e vou escolher o mais simples. Então, um fator integrante para mim vai ser φ de t. Qual o mais simples aqui desses caras? Esse aqui. E elevado a pzão de t. Tá? Então, esse cara aqui, ele consegue fazer essa mágica de pegar a minha equação linear de primeira ordem e se eu multiplicar por ele dos dois lados, a minha equação, o lado esquerdo, vira a derivada de um produto. Tá? E é fácil ver, pega esse e elevado a pzão de t, deriva. O que acontece? Dá e elevado a pzão de t, que é o próprio φ, vezes a derivada do pzão, que é o pzinho. Né? É fácil ver que o φ satisfaz isso. E isso é tudo que eu precisava para isso aqui acontecer. Então, na hora de fazer esse fator integrante, você não precisa fazer essa dedução toda. Simplesmente identifica quem é o pzinho. O seu fator integrante vai ser e elevado a uma primitiva do pzinho, que é o pzão. Basta escolher uma primitiva. Né? Tem várias primitivas, cada uma diferindo por uma constante, mas basta escolher uma. E aí, se eu multiplicar os dois lados da minha equação por esse cara, eu já sei que minha equação vai virar o lado esquerdo vai virar a derivada de um produto. Beleza? Porque eu sei que tem um fator integrante que faz isso. Esse e elevado a pzão faz isso. Não esquece de multiplicar ele dos dois lados. Beleza? Então, olha que maravilha. Ixi, acontece isso às vezes. Pau desse programa. Deixa eu fazer isso. Então você multiplica isso, pega a sua EDO, identifica o pezinho, acha uma primitiva dele, multiplica a equação por ele, pronto. Minha equação ficou fácil de integrar. Tá? Então toda equação linear você pode resolver assim, desde que seja de primeira ordem. Tá? Isso aqui é uma coisa bem particular
bem especial para as equações de primeira ordem. Então percebe que as equações de primeira ordem que a gente vai conseguir resolver, que são as separadas e as lineares, uma vem da regra da cadeia e outra vem da regra do produto. E as duas você coloca em uma forma que você acaba conseguindo integrar dos dois lados. Ela inicialmente você não consegue resolver integrando os dois lados, que eram as equações EDOs que a gente resolvia no cálculo 1. Né? Então não dá, você tem que avançar um pouco. Mas você consegue, quando é separável ou linear, de primeira ordem, você consegue mexer elas um pouco para você conseguir resolver integrando os dois lados. Quer ver? Vamos resolver aqui. Essa dedução que a gente fez não precisa refazer. É só usar isso aqui. Beleza? Se eu quiser continuar para achar uma fórmula para o y, você faz assim, ó, integra dos dois lados. Desse lado, você vai ter e elevado a p de t y. O outro lado, você vai ter que integrar isso aqui, né? Então vamos chamar isso aqui de... dar um nome para isso tudo. Vamos chamar isso aqui de c de t. Que já está chamando aqui, já tem esse c de t, né? Então deixa eu usar outra letra. Vamos chamar de t de t. Então aqui você vai ter que integrar os dois lados, então você vai ter que integrar essa função. Beleza? E depois, para isolar o y, o que você faz é o seguinte. Você passa esses caras para cá. E divide por isso aqui. O que é dividir por isso? Multiplicar pelo inverso. Tá? E lembra que quando você vai resolver... Então, se você quiser uma fórmula fechada para a solução dessa equação, está aqui. Essa fórmula aqui. Onde d de t é isso aqui. Lembra que quando você vai resolver uma equação diferencial, você espera que apareçam infinitas soluções. Né? Onde estão as infinitas soluções aqui? Onde elas aparecem? Nessa integral indefinida. Porque o fator integrante é só um. Então a ideia é que você escolheu só uma primitiva. Então aqui é uma função só. Agora aqui você vai ter constantes arbitrárias. Né? Então dessas constantes arbitrárias que vão dar as infinitas soluções. Beleza? Essa aqui é a fórmula que tem no livro. Essa fórmula aqui, em vez de chamar de D, ele chama de C. Mas é a mesma fórmula, C de T vezes E menos P de T, que é esse E menos P de T daqui, onde C de T é uma integral disso daqui. Beleza? Só que pode usar que se achar melhor. A fórmula ou o procedimento. Eu costumo errar esses sinais de fórmula, às vezes, não sei se é menos ou mais, aqui é menos, aqui é mais. Então, eu prefiro não usar a fórmula e lembrar simplesmente do procedimento de fator integrante. Chega aqui, e quando você chega aqui, chega numa situação que eu posso integrar e resolver dos dois lados. Beleza? Então vamos fazer alguns exemplos, resolver equações lineares por fator integrante.